Lição número 74. Não há outra vontade senão a de Deus. A ideia para o dia de hoje pode ser considerada como o pensamento central ao qual todos os nossos exercícios estão dirigidos. A vontade de Deus é a única vontade. Quando reconheces isso, reconheces que a tua vontade é a sua. A crença em que o conflito é possível se vai. A paz substitui a estranha ideia de que estás dilacerado por metas conflitantes. Como uma expressão da vontade de Deus, não tens nenhuma meta a não ser a sua. A grande paz na ideia de hoje e os exercícios para esse dia são dirigidos para achá-la. A ideia em si é totalmente verdadeira. Portanto, não pode dar origem a ilusões. Sem ilusões, o conflito é impossível. Tentemos reconhecer isso hoje e experimentar a paz que esse reconhecimento traz. Começa os períodos de prática mais longos, repetindo estes pensamentos várias vezes, com lentidão e com a firme determinação de compreender o que significam e de mantê-los em mente. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Em seguida, passa alguns minutos acrescentando alguns pensamentos correlatos, tais como: eu estou em paz, nada pode me perturbar, minha vontade é a de Deus, minha vontade e a de Deus são uma só. É vontade de Deus que seu filho tenha paz. Durante essa fase introdutória, não deixes de lidar rapidamente com quaisquer pensamentos de conflito que possam te ocorrer. Dize imediatamente a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Estes pensamentos conflitantes são sem significado. Se alguma área de conflito parecer particularmente difícil de ser resolvida, escolha para consideração especial. Pensa sobre ela brevemente, mas de forma muito específica. Identifica a pessoa ou as pessoas em particular e a situação ou situações envolvidas e dize a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Eu a compartilho com Ele. Os meus conflitos em relação a não podem ser reais. Depois de limpares a tua mente dessa forma, fecha os olhos e tenta experimentar a paz que a tua realidade te dá por direito. Mergulha nela e sente-a se fechando à tua volta. Pode haver alguma tentação de julgar equivocadamente essas tentativas como retraimento, mas a diferença é facilmente detectada. Se estiveres tendo sucesso, terás um profundo sentimento de alegria e sentir-te-ás cada vez mais alerta, ao invés de sentir-te letárgico e enervado. A alegria caracteriza a paz. Através dessa experiência, reconhecerás que a alcançaste. Se sentires que estás deslizando para o retraimento, repete rapidamente a ideia para o dia de hoje e tenta outra vez. Faze isso tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Ganhas muito recusando-te a procurar refúgio no retraimento, mesmo que não experimentes a paz que buscas. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje devem ser empreendidos a intervalos regulares e predeterminados, dize a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Hoje eu busco a sua paz. Tenta então achar o que está buscando.
Hoje seria proveitoso dedicar a isso 1 ou 2 minutos a cada meia hora, se possível com os olhos fechados. Bom, então vamos começar pelo desejo, né? Todo o desejo, ele vem de uma ideia de falta. Sabe quando tá tudo bem, tá tudo normal, completo, nada falta, mas aí surge uma ideia. É só uma ideia. A mente, ela pode ter várias ideias, né? Isso é normal. Mas aí eu fico desejando que essa ideia ela se torne real, eu fico alimentando isso, eu fico querendo, eu fico focando nisso e não sai mais da minha mente. Então ela se torna real. Eu foquei nela e ela se tornou real. Só que após esse desejo se cumprir, se tornar real, né, entre aspas, sempre vem uma sensação de culpa, vem uma sensação de erro. Poxa, eu não deveria ter feito isso. Tava bem, e aí eu mexi, agora estraguei tudo. E agora, o que eu vou fazer? Ah, deu tudo errado. Agora dessa culpa e desse medo aí, desta mágoa, onde tem essa sensação de que algo não está certo, algo precisa ser diferente, vem mais uma ideia, que é justamente para fugir dessa sensação. E essa ideia se torna um desejo. Após isso, mais uma mágoa e então mais um desejo, mais uma mágoa e mais um desejo e mais uma mágoa. Percebe? Este é o ciclo que a humanidade vive. Este é o estado que a humanidade vive. Desejo e mágoa, desejo e mágoa. Realiza alguns desejos, outros não realiza, mas está sempre girando em torno de desejos e mágoa, de desejos e mágoas. Por quê? Porque é assim que o mundo foi feito. Quer ver? Eu não sei se você lembra daquela parábola, daquela metáfora lá do início do mundo, que está lá em Gênesis, lembra? Vamos fazer um resuminho aqui. Então, assim, tinha Adão, né? Adão simboliza o pensamento de separação, que simboliza o ego, né? Então, Adão é o ego, é o pensamento de separação, é uma mentalidade, um sistema de pensamento diferente ao de Deus de pensar. Tinha também lá uma serpente que era muito astuta, lembra? E ela simboliza o quê? Essas ideias que surgem dentro deste sistema de pensamento do ego. E tinha Eva, a mulher que escuta a serpente e fica intrigada, fica desejando, que simboliza então a consciência, que olha a ideia e fica focando na ideia, olha o pensamento e fica focando no pensamento. E a gente sabe que foco é desejo, não é? Foco é desejo. A consciência é o que faz acontecer, então, é o que dá realidade a partir desse foco, desse desejo. Ou seja, a consciência focada no pensamento, ela experimenta o pensamento de separação. E é aí, quando a consciência experimentou este pensamento de separação, que surgiu o medo. Que o medo de Deus, ele surgiu na consciência, que não é um medo qualquer, sabe? Um medinho. Não, é um pavor mesmo, é um medo de deixar de existir. É o medo da morte, da aniquilação, da condenação. Então, com esse medo aí na consciência, o que eles fizeram lá, segundo a história? Eles se esconderam de Deus, não foi? Adão e Eva não se escondeu de Deus? Foi isso que aconteceu. Então, o que na verdade que aconteceu, né? Foi inventada uma outra forma de medo para resolver o medo, que foi a fuga. Então, agora eles fogem para se esconder mesmo desse medo, para não enfrentar o medo que eles estavam sentindo. Então, quando a consciência foge do medo, ela não quer olhar para o medo, né?
que acontece? Ela se fragmenta em bilhões de formas de pensar. Essa é a fuga da consciência. É ela se fragmentar em inúmeras outras formas de pensar, né? Então ela estava focada no pensamento de separação e essa forma de pensar agora se fragmenta, entende? Dessa consciência, surgem inúmeros outros jeitos de pensar a mesma coisa, de pensar a separação. E cada fragmento dessa consciência de separação foi tomando uma forma no mundo, né? Então a gente vê forma de planetas, de céu, de sol, de lua, de estrela, água, rocha, plantas, animais, répteis, mamíferos, até que chegou aonde? Na humanidade. E aí você pode até ver vídeos dessa evolução do mundo lá na internet. Tem vários vídeos lá, bem legais. Lá na Bíblia está essa fragmentação está como Eva deu à luz, né? E aí ela ganhou o seu primeiro filho, depois veio o outro, né? Até que Eva então se tornou a mãe de todo mundo, né? Eva se tornou a mãe porque teve inúmeros filhos. Ou seja, nós somos filhos de Adão e Eva. Este no mundo aqui não é o filho de Deus. A Bruna, o personagem, não é o filho de Deus. Somos o filho do pensamento de separação com a consciência unificada separada. Somos os filhos de Adão e Eva, que é essa consciência e este pensamento. Nós somos uma expressão dessa forma de pensar a separação. E por herança desses nossos pais aí, né, consciência e pensamento, Adão e Eva, carregamos a culpa e o medo que Eva, né, que a consciência experimentou, que é o medo de Deus que ela sentiu, né? E aí tem uma parte lá na Bíblia que fala que em meio a dores tu dará a luz e o teu desejo ele será para o teu marido. E percebe como isso é assim agora? É claro que desejo para o marido não é o desejo da Bruna pelo marido dela, né? Não é o desejo aí da mulher pelo homem, não é isso. Mas é da consciência pelo pensamento de separação. Isto é, o foco dessa consciência está só na mente separada, está na mentalidade egótica, só no pensamento de separação, e não onde deveria estar, e não na mente de Deus. E devido o foco neste lugar, neste sistema de pensamento, todos os desejos provenientes dessa mentalidade serão em meio a dores, vai levar ao sofrimento, vai levar a uma mágoa. E é aqui que eu queria chegar. Era isso que a gente estava falando no início, né? O medo de Eva, que a consciência experimentou, esse medo aí que a consciência sentiu, é o que nos guia hoje no mundo. Todas as formas que nasceram, que surgiram no mundo, elas já foram feitas de uma mágoa, da primeira mágoa que aconteceu após um desejo por outra coisa que não era a vontade de Deus. E se você parar um pouco, olhar para o mundo, para a tua experiência aí, vai ver que de fato é assim. Nós estamos apenas reencenando esse primeiro desejo, essa primeira mágoa. Nós estamos apenas reencenando o mesmo desejo de fuga dessa consciência. Agora, através deste corpo, desta imagem, a consciência ela continua fugindo do medo. Então, através do corpo, ela fica fazendo o quê? Fica fazendo metas no mundo, desejando coisas no mundo. E todo o desejo, alcançado ou não, vai levar essa consciência a ter uma mágoa, uma sensação de que não tá legal, não era assim, não era isso, sabe? Tá faltando alguma coisa ainda. Algo que está acontecendo tem que
ser melhor, tem que ser diferente, precisa melhorar, precisa mudar. Ou seja, qualquer desejo, mesmo que seja desejo por trocar de carro, desejo por ter uma casa própria, de conhecer um homem e casar, desejo de viajar, desejo por reformar ou por se formar na área X, por conseguir um emprego muito bom. Mesmo os desejos menores, tipo de comer um sorvete. Ai, que vontade de comer um sorvete de chocolate. Que vontade de comer um picolé ou um bolo, que vontade de comer uma pizza. Qualquer coisa, qualquer tipo de desejo, ele vem do mesmo lugar. E é isso que você precisa entender. Qual lugar é esse? Do medo. Do medo. E isso é uma sensação na consciência. É um estado de dor que está lá, que é o medo da morte que falamos. Você até pode dizer, não, mas não é bem assim, eu não percebo que quando eu estou desejando alguma coisa é porque eu estou com medo, né? E na verdade, por que você não percebe? Porque você fica muito focado no seu desejo, no resultado, na expectativa, no que vai ter no futuro, e então não percebe o que está agora. Está em um estado aí de dor, de falta, de querer e não ter, e nem percebe, porque o foco está lá no desejo. Por que você acha que não consegue ficar quieto? Por que você acha que a mente ela não para nunca? Por que você acha que não consegue se concentrar, focar, ter satisfação com o que tem agora? É para não olhar para o medo. É preciso continuar buscando, é preciso continuar se distraindo, porque isso cria a ilusão de resolver o medo. Quando você fica com o foco no desejo, você não percebe que está sofrendo agora. O sacrifício, a espera, a falta, a busca, eles até parecem que são normais, não parecem sofrimento. Mas o pior é que quando o desejo aí se realiza, então, né? Passa um tempinho, o desejo se realiza. É que vem a mágoa. Então vem de novo a sensação de que falta outra coisa. Ainda assim tem algo que precisa ser mudado, tem que ser diferente. Não há satisfação. Então começa tudo outra vez, o mesmo ciclo. E este ciclo aí é o plano de salvação do ego, que é o assunto aí que a gente tem falado, né, nas últimas lições. Esse plano de salvação do ego é onde se busca a paz, mas para não ter a paz. Tudo que ele está fazendo é sustentando a própria ilusão, que não é de hoje, é uma ilusão, né, que a gente viu lá na história do Jardim do Éden até. Bom, entendendo agora da onde surgem então todos os nossos desejos, entendendo que eles sempre vão gerar uma mágoa, isto é, nunca vamos nos sentir satisfeitos através dos nossos desejos. Nunca vamos ter paz através dos nossos desejos. Muito pelo contrário, vamos sempre continuar no conflito. Esses desejos, eles até podem dar uma satisfação ali na hora, né? Uma alegria momentânea, um prazer que é momentâneo, que acontece ali na realização. Mas eles, no fim, acabam sempre gerando a dor, gerando a mágoa de novo, né? E até mesmo é fácil de reconhecer isso com a comida. Vê se não é assim aí para ti, né? Vem muita vontade de comer alguma coisa, né? Então, e a gente tem, parece que prazer em comer alguma coisa. Então vem o desejo por um doce, por um tipo de comida, e aí você come, e aí vem mais um desejo, você come. Mas quando você se vê no espelho, né, você não gosta do que vê. Então é isso a mágoa, né? Você vê no espelho ali que tá barrigudo, que os braços estão grandes, que a gordura tá no culote, né? Então essa é a mágoa. Nossa, né? Mas não deveria estar assim. Só que foi o próprio desejo que foi levando de novo a dor, né? E aí agora vem outro desejo. Agora eu vou fazer uma outra coisa, né, para resolver isso. Então, percebe que
está sempre num ciclo. Só que daí, diferente do ego, né? Diferente desse ego, a vontade de Deus, ela é plena satisfação. Não é um desejo que vai gerar uma mágoa e que não dá satisfação, uma satisfação duradoura, né? A vontade de Deus, ela é uma satisfação plena, completa. Ela é a paz, ela é a própria alegria e a própria felicidade para nós. Mas para nós quem? Seria para os filhos de Adão e Eva? Para os fragmentos da consciência de separação? Não. A vontade de Deus é o Filho de Deus, que é Cristo, que é o nosso ser. Em nosso estado natural de ser Cristo, somos a paz, a alegria e a felicidade. Não há dor, não há contrapontos, não há faltas e não há conflitos. A vontade de Deus, ela é completa, ela é total, é tudo o que é. É algo que é real, que está rodando aqui agora, que nunca parou. E a paz, ela está nisso, nessa completude. Os desejos, eles são do homem, eles são do pensamento de separação do ego, porque vem de uma falta, vem do medo, e sempre vão te levar ao conflito. E aqui na lição diz assim, ó, a vontade de Deus é a única vontade. Quando reconheces isso, reconheces que a tua vontade é a sua. Todas as metas conflitantes se vão. Isto é, tudo isso que a gente falou até aqui faz parte de um sonho, é uma ilusão, não tem significado, então não é real. Bem antes dessa ideia de mundo, no início, sabe? No início era Deus, lembra? No início era Deus. E Deus, ele fez o céu e a terra. Lembra daquele início lá do Gênesis lá? Então, no início mesmo, era Deus. E Deus, ele se estendeu e criou o seu filho. Como ele, igual a ele. Deus criou Cristo, a sua imagem e semelhança. Cristo é o que Deus é. Tem os mesmos atributos que Deus tem. A única diferença é que Cristo não pode criar Deus. Deus criou Cristo, mas Cristo não pode criar Deus. O resto é como Deus, é igual, é o mesmo. E esse é o nosso ser. Essa criação que é Cristo, né? Porque Cristo não é uma pessoa, Cristo é a criação de Deus, né? Então, essa criação, Cristo, é a vontade de Deus. Cristo, então, lá nas tantas, em um certo dia, e isso é modo de falar porque na eternidade não tem dia e não tem hora, né? Mas lá nas tantas, vamos dizer assim, Cristo, o Filho, a criação de Deus, ela também quis se estender e criar algo como Deus, né? Então ele teve uma ideia. E ele tinha esse poder, ele podia fazer isso, ele pode fazer tudo o que Deus faz, né? Ele pode criar como Deus. Então ele teve uma ideia, que é aquela primeira parte lá do Gênesis que diz que no princípio criou Deus e disse Deus, haja luz, haja luminares, se separem as águas. Sabe essa primeira parte ali do Gênesis, até lá onde fala do paraíso, do jardim? É que essa parte aí, ela fala dessa ideia. Então, Cristo teve essa ideia. E tudo isso era só uma ideia. Uma ideia que ele teve a parte de Deus, né? E para Deus, essa ideia aí não teve nenhum problema ele ter essa ideia. Ideias são normais em uma mente, né? Uma mente se estende e cria, ela pode ter ideia. Só que essa ideia, ela não foi criada junto com Deus. Foi como se Cristo estivesse inventando algo para surpreender a Deus. Mais ou menos assim, foi como se ele estivesse inventando alguma coisa a parte de Deus para surpreender a Deus. Então, quando ele vem e conta para Deus dessa ideia, Deus, ele
não fica brabo, ele não acha que foi um erro, nem nada, sabe? Deus não vê um problema, Deus não vê algo errado. Essa ideia simplesmente criada, inventada sem Deus, inventada separada de Deus, simplesmente Deus disse: ok, não é um problema. Ela apenas não tem significado. Porque uma ideia, para ter significado, para ter realidade, para ela ser real, para ela existir, ela precisa ser criada junto com Deus, em unidade com Deus. E não foi o caso. Essa resposta de Deus, então, que foi não tem significado, é o que a gente tem como o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa resposta que Deus deu à ideia do Filho, né? Então, o Espírito Santo foi a resposta de Deus para a ilusão, para o que não foi feito com ele. Ilusão é o que não é feito, o que não é inventado, o que não é criado junto com Deus. Só que quando Cristo viu que isso, né, que essa ideia aí foi feita sem este elo com Deus, que foi feita a parte de Deus, ele se arrependeu. E ele não precisava se arrepender, porque Deus não deu bola, Deus não deu importância para isso, Deus não deu significado. A resposta de Deus foi: não tem significado, né? Isso não importa, isso não é nada. Deus não viu um erro nisso, afinal, ele podia criar, mas ele se arrependeu mesmo assim. E nesse momento, quando ele se arrepende, surgiu então o pensamento de separação, né? O ego, que na analogia ali, né, nós temos como Adão. Então, a partir desse momento que ele se arrependeu da ideia, surgiu como um efeito da ideia o pensamento de separação, o ego, que é o Adão, né? Então, Adão, o ego, que é o pensamento de separação, surgiu como efeito da ideia de Cristo, na qual Deus não deu significado. E imediatamente desse pensamento surgiu a consciência, Eva, né, para experimentar o pensamento de separação. Então, aconteceu o quê? A consciência de separação. E após então ter essa consciência de separação, surgiu o medo, né? E do medo, o desejo de fuga, o desejo de fugir. E aí tudo o que já falamos anteriormente. Mas por que eu estou contando isso? Para que você entenda que a vontade de Deus é o que Ele criou. É Cristo, é a sua criação, que é como Ele, que Ele fez ao se estender, que Ele fez, que Ele criou como Ele. A vontade de Deus é sempre o que Deus é a própria extensão, é o aumento de Deus. O resto é ilusão, é sem significado, não tem realidade. E é ilusão por quê? Porque não foi criado com Deus. E, portanto, não existe em Deus, não existe para Deus. Para Deus, isso não é nada. Ou seja, a ilusão não faz parte da vontade de Deus. A ilusão são apenas os desejos do ego. Então, você como observador dessa consciência, dessa ilusão, qual que é o seu papel? É o do Espírito Santo, é o de ser a voz por Deus, que é o Espírito Santo, que é ser a resposta de Deus no mundo, que é não dar significado às ilusões, é ser a resposta de Deus no mundo. É olhar para a ilusão e dizer: não, isso não tem significado. A realidade é Deus e isso não tem significado. Esse é o plano de Deus para a salvação, é muito simples. O plano de Deus para a salvação é essa consciência despertar deste sonho de ilusões, é essa consciência de separação se diluir no Espírito Santo. Então, eu trouxe isso hoje para que você não corra o risco aí de achar que tem uma vontade de Deus para esse personagem aqui no mundo.
para que você não ache que esse personagem aqui é a vontade de Deus e nem que tem outra vontade além da de Deus, porque todas as outras são desejos do ego, são da separação, são do medo, da falta e não a vontade de Deus. A vontade de Deus é Cristo, é Cristo. E você é o responsável por lembrar disso, que só tem uma única vontade, que é a de Deus, e que essa vontade é Cristo. O resto é ilusão. E isso é muito bom. Isso é uma notícia de vitória, uma notícia muito boa, porque ao reconhecer a vontade de Deus, você vê que essa também é e sempre foi a tua vontade. Porque quando você permite esse desvanecer da consciência de separação, só o que fica é o que sempre esteve aí, que é Cristo, que é o ser que compartilhamos com Deus. E nesse lugar, neste posicionamento mental, não há mais conflitos, porque só tem uma vontade, que é a sua e a de Deus juntas, a mesma, na qual ela já é tudo o que é. E isso é paz. E só paz. Por quê? Porque nada falta, é completo. Não há metas ali, porque tudo é perfeito, é inteiro, é total. Então, para a prática de hoje, ele traz aqui uma ideia, né? Ele traz esses pensamentos, ó. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Você vai, na sua prática, dizer esses pensamentos aí. Você vai citar, pensar, olhar para esses pensamentos, né? Focar neles, até aceitá-los, até reconhecer que isso é assim, que essa é a verdade. Então, só fica focando nisso e querendo essa experiência de paz hoje. Depois de você aceitar esses pensamentos, começa a dizer mentalmente mesmo frases correlatas, né, relacionadas a esse pensamento, que é o que você está sentindo no momento, né? Eu aceitei essa ideia e agora deixa vir os pensamentos que surgem dessa sensação de paz que você está. Se vier alguns pensamentos contrários aí durante a sua prática, lembra que eles são sem significados. Já olha para eles com essa mentalidade, né, sendo o Espírito Santo, que é certo que a única vontade é Deus e que isso é a ilusão, que isso não é a realidade. E aí, se tiver também uma situação hoje que parece muito conflituosa, né? Você pode olhar para ela mentalmente, para essa situação aí que é um grande conflito para você, parece ser. Pensa nela e veja ela de uma forma bem clara. Qual que realmente é o problema aí nessa situação? É alguém? É uma pessoa? É a situação? O que está gerando conflito em você? E então, vendo, né, claramente qual que é o problema ou a pessoa, diga: não há outra vontade senão a de Deus. Eu a compartilho com ele. Os meus conflitos em relação a, e especifica então a pessoa ou a situação, não podem ser reais. Depois disso, a tua mente provavelmente vai ficar muito leve, serena, limpa, e então só desfrute da paz que é tua por direito. Reconheça essa paz, né? E seja essa paz. E aí, durante o dia, simplesmente lembre da vontade de Deus, não esqueça da única vontade que existe e sempre que precisar, busque e ache a paz nessa única vontade. É isso.